Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Depois de levantar os muros e colocar as portas, é chegada a hora de montar vigilância na fortaleza que foi edificada. Essa é uma parte importantíssima do nosso processo de reconstrução. Dela depende a manutenção da nossa edificação. Depois de concluirmos a obra, precisamos estabelecer critérios para que nada do que foi construído se perca ou se deteriore. Capítulo 7, versículo 1. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, o comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. A primeira ação que Neemias toma depois da obra é estabelecer os responsáveis por manter tudo em funcionamento. Ele colocou seu irmão e um homem de confiança temente a Deus como líderes e designou os demais porteiros, cantores, levitas e sentinelas. Versículo 4. A lista dos exilados que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. E esta é a lista e o número dos que retornaram, pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 652, de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesu e Joabe, 2.818, de Elão, 1.254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Binuí, 648, de Bebai, 628, de Asgade, 2.322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2.067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Assum, 328, de Bezai, 324, de Arife, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet-Asmavete, 42, de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743, de Ramai Jeba, 621, de Migmas, 122, de Betel e Ai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, 1.254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lode, Adide e Ono, 721, de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1052, de Pazor, 1247, de Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua por meio de Cadmiel pela linhagem de Odeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salom, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Adã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Arza, Barcos, Císera, Tamá,
Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão. Os descendentes de Sotai, Soferete, Berida, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foi 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Aqui passamos novamente pela relação de famílias que retornaram do exílio no primeiro grupo, que somaram 42.360 homens. Essa mesma relação vimos no capítulo 2 do livro de Esdras. Capítulo 8, a leitura pública da lei. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça e em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava em um lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei. E todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. O primeiro ponto que quero destacar é que depois que a cidade estava protegida pelos muros reconstruídos, era a hora de resgatar a lei de Moisés, para evitar que novamente o povo fosse espalhado e lançado para longe da presença de Deus. O escriba e sacerdote Esdras foi chamado para ler o livro diante de todo o povo, incluindo homens e mulheres. E uma coisa que chama a atenção é que a Bíblia menciona aqueles que podiam entender. Ora, se existem os que podem entender, é porque existem também os que não podem entender. Todo o povo ouvia com atenção a leitura, mas isso não significa que todos eram capazes de compreender o que estavam ouvindo. É aí que entra a figura dos levitas e sacerdotes para interpretar e explicar o livro da lei. E aqui eu faço um parênteses, pois me identifico muito com essa parte da história.
Assim como Esdras e os demais, compreendo a necessidade de interpretar e explicar para que a lei do Senhor possa ser compreendida. A Bíblia é o manual da vida e contém ensinamentos simples, mas também lições profundas e complexas. Leva-se tempo para entender alguns princípios e alguns conceitos. Uma simples leitura não capacita ninguém a extrair o pleno potencial que a palavra tem a oferecer. O trabalho feito por esses homens foi de grande valor, pois muitos do povo não conheciam a lei, e os que conheciam não a compreendiam o suficiente para saber como aplicá-la. Versículo 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto lia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Ao ouvir a leitura do livro da lei, o povo se entristeceu, porque percebeu o quanto estavam sendo infiéis aos ensinamentos transmitidos por meio de Moisés. Neemias e Esdras encorajaram o povo a alegrar-se, pois o fato de conhecerem e compreenderem a lei de Deus não era motivo para se sentirem culpados. Aprender o que o livro tem a ensinar não tem o objetivo de trazer condenação, mas sim libertação. Trazer à consciência o que estamos fazendo de errado nos permite uma mudança de rota, uma conversão. Enquanto não colocamos luz sobre os nossos pecados, não temos como nos arrepender deles. Aquele que deveria ser um dia de celebração, de alegria, pois não representava o fim, mas sim um novo recomeço. E dessa vez, com a consciência alinhada à vontade de Deus. Eu te vejo no capítulo 9.